Bem, queridos, nós vamos compartilhar a mensagem. Já será projetado aí na tela. Eu trago como título Humildade, o primeiro passo para a salvação, ou o primeiro passo em direção à salvação. Nós faremos a leitura de Mateus 5, de 1 a 11, que vai falar sobre as bem-aventuranças. Portanto, é um texto bem conhecido da igreja. Mas eu quero, se os irmãos me permitirem, eu quero trabalhar apenas até o versículo 3, quando ele entra de fato nas bem-aventuranças. Nós faremos a leitura, então, desse texto para uma melhor compreensão. E o texto diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque virão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Amém? Curva sua cabeça, fecha teus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tua palavra. Oramos para que o teu Espírito possa aplicar essa palavra em nosso coração. Dá-nos, ó Deus, entendimento. E que o Senhor mesmo, fale a cada um de nós, Senhor, começando por mim, alcança a tua igreja aqui reunida. Oramos agradecidos em teu nome. Amém. Irmãos, o Sermão do Monte é o primeiro de uma série de 5 sermões que nós encontramos registrados ali no livro, ou no Evangelho de Mateus. Esse sermão, o sermão todo, ele é uma exposição da lei, eu diria até uma grande exposição da lei, e também um potente ataque ao legalismo farisaico. Jesus termina esse sermão chamando-nos à verdadeira fé, à verdadeira salvação. Cristo, ele expôs o significado da lei. Ele mostra as exigências que a lei faz, e ele nos mostra que as exigências da lei são humanamente impossíveis de serem cumpridas. Capítulo 5, verso 48. Esse é o uso correto da lei com respeito à salvação. A lei não pode nos salvar. A lei não foi feita para nos salvar. A lei foi feita para nos mostrar as nossas falhas. Jesus, assim, ele fecha qualquer possibilidade, qualquer caminho do mérito humano. Ele deixa claro que os pecadores dependem unicamente da graça divina para serem salvos. Portanto, salvação somente através da graça, salvação somente através daquilo que o Senhor fez por nós na cruz. E nós precisamos depositar a nossa fé, depositar a nossa confiança. Os fariseus, os escribas e o povo em geral, eles precisavam entender isso, porque estavam exatamente naquele período de transição. Agora, não mais a lei, mas agora a graça de Cristo, o sacrifício de Cristo que aconteceria. E nós também precisamos compreender isso, sabe? E para entender que a salvação, ela depende exclusivamente da graça que há em Cristo Jesus, nós poderíamos começar com a risada de Sara. Vocês se lembram? Sara, na verdade o nome era Sarai, esposa de Abraão, uma senhora já idosa, 80 e picos, quase 90 anos.
E ela recebe uma promessa de Deus de que ela teria um filho. Eu imagino ali o seu rosto, a pele enrugada, sabe, ela coloca a mão nos rostos ali, aquelas mãos esqueléticas, e os pulmões ofegantes. Ela sorria, ela sabia que não devia sorrir. Não é correto rir das coisas de Deus, não é correto rir das promessas de Deus. Mas enquanto ela recobra a respiração, ela enxuga as lágrimas e ela reflete sobre a sua situação. E ela percebe que aquilo é uma promessa de Deus, e uma nova onda de alegria domina, então ela sorri novamente, agora não mais de espanto, mas de alegria. Somente Deus para fazer aquilo, não dependia dela. Nós poderíamos começar com Pedro. Ele traz estampado no rosto o espanto. Seus olhos estão do tamanho de um pires. Sabe, ele esquece os peixes amontoados ali aos seus pés. Ele esquece que a água está quase entrando no barco. Ele fica mudo, ele fica absorto em um só pensamento. E por mais absurdo que pareça, esse pensamento não pode ser verbalizado. E então ele percebe, é o Mestre, é o Senhor que está à beira da praia. E Pedro larga tudo aquilo e se lança no mar e vai em direção a Jesus. Nós poderíamos falar e começar a respeito do apóstolo Paulo. Ele havia durante 3 anos. Agora o apóstolo lança, sentado no quarto. Está o seu estômago está vazio. Os lábios de Paulo estão ressequidos. Os seus olhos estão inchados. Estão cegos. Mas há um leve sorriso em seus lábios. Uma corrente de água fresca corre da fonte, tranquila. E a água é boa, a água é doce. E Paulo está sendo alimentado pelo próprio Senhor. Mas nós não vamos começar com eles. Nós vamos partir de um outro ponto, nós vamos partir de um ponto diferente. Nós vamos partir deste jovem rico. Lucas 18 registra dizendo assim: certo homem de posição perguntou para Jesus. Ele diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. E Jesus responde sua pergunta e diz: sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai, a tua mãe. O jovem replicou: isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Nós vimos aqui uma pessoa que nós poderíamos chamar de Mauricinho do Novo Testamento. Ele é rico, sapatos italianos, seu dinheiro está aplicado, todo aplicado na bolsa, sua plástica é perfeita, suas roupas são alinhadas, ele é jovem, ele afasta o cansaço praticando musculação, ele derrota o envelhecimento com os mais avançados métodos da medicina moderna, ele é saradão, sabe, seus olhos são penetrantes, energia é a sua marca registrada, e a morte encontra-se a uma eternidade de distância. Ele domina os 3 P's do sucesso: prosperidade, poder e posteridade. Você tem perguntas? Ele tem respostas. Você tem problemas? Ele tem soluções. Você tem dilemas? Ele tem opiniões. Ele sabe para onde vai e amanhã ele vai chegar lá.
Até hoje, para ele, a vida tem sido um tranquilo passeio pelo parque. Mas hoje ele tem uma pergunta. Será uma preocupação casual ou um medo genuíno? Nós não sabemos. Só temos uma certeza, de que ele veio em busca de orientação. Talvez você, como esse jovem, esteja aqui em busca de orientação. Talvez a sua pergunta seja exatamente a pergunta desse jovem: o que devo fazer para ser salvo? Ora, para quem está acostumado a dar ordens, pedir ajuda a um carpinteiro, isso parece estranho. Para um homem de uma linhagem nobre, não é comum solicitar ajuda de um desconhecido camponês. Mas a sua pergunta não é uma questão comum. Mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? As palavras que usa revelam a sua incompreensão. Ele pensa que pode obter vida eterna da mesma forma como obtém as demais coisas, isto é, por seu próprio poder, por seu próprio dinheiro. O que devo fazer? Essa pergunta ecoa até hoje. Muitas pessoas se perguntam: o que devo fazer? Quais são as suas exigências, Jesus? Qual é o ponto central do problema? Sabe, ele não usa nenhum atalho. Vamos direto ao assunto. Quanto devo investir para ter retorno? Essa é a colocação dele. A resposta de Jesus, ela tinha um propósito de fazê-lo emudecer. Ora, se você quer entrar na vida eterna, obedeça os mandamentos. Obedeça os mandamentos. Qualquer pessoa com um mínimo de... Qualquer pessoa com um mínimo de noção, ele refletiria. Guarde os mandamentos, obedeça os mandamentos. Qualquer pessoa teria entregado os pontos e dizer: eu não consigo guardar os mandamentos. Guardar os mandamentos? Sim, guarde os mandamentos. Você sabe quantos e quais são os mandamentos? Você tem lido a lei ultimamente? Eu imagino essa conversa de Jesus com ele. Eu tenho tentado, honestamente eu tenho tentado, mas eu não posso. Isso deveria ser o suficiente para aquele jovem dizer. Mas a ideia de tal confissão não lhe passava pela cabeça. Em lugar de pedir ajuda, ele apanha um lápis, papel, e pede que Jesus lhe faça a relação dos mandamentos. Tens obedecido os mandamentos? Quais? Deixa eu anotar aqui, Jesus, deixa eu dar uma olhadinha aqui. E aí Jesus começa então a dizer: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele pensa e diz: muito bem, faz as suas anotações e diz: fiz o teste, vamos ver se eu passei. Matar? Não, nunca matei ninguém, claro que não. Adulterar? Bem, nada que um jovem de sangue quente não fizesse. Roubar? É uma pequena extorsão aqui, outra ali, mas tudo justificável. Falso testemunho? Bora adiante disso aí. Honrar pai e mãe? Eu vejo meus pais no final de semana, eu estou sempre lá com eles. Amar o próximo como a ti mesmo? Bom, deixa isso para lá. Muito bem, diz ele sorrindo, eu tenho feito tudo isso desde a minha infância. Com ar de arrogância e colocando os dedos no cinturão assim, tipo ele pergunta: há outros mandamentos? Que mais, Jesus? Alguma coisa mais que você queira me apresentar?
Eu não sei como Jesus não consegue sorrir ou chorar. A pergunta que tinha por objetivo mostrar ao jovem as suas imperfeições, apenas o convenceu de que ele estava acima de tudo. Ele era como uma criança pingando água na sala, enquanto afirma: não, pai, eu nunca estive na chuva. Ele estava ali todo molhado, escorrendo água. E Jesus vai direto ao ponto. Se você quer ser perfeito, então, cara, venda tudo que você tem. Dá aos pobres. E você vai ter um tesouro nos céus. As palavras de Jesus deixaram o jovem rico triste e os discípulos confusos. A pergunta que os discípulos fazem no verso seguinte, que não está aqui, no verso 26, é exatamente assim: então quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? As palavras de Jesus confundem. E Jesus responde dizendo aos homens: isso é impossível. Jesus deixa as pessoas chocadas. É impossível. Ele diz impossível. Aos homens é impossível salvar-se. Ele não fala improvável. Ele não diz que é difícil. Ele diz que é impossível, que não há menor chance, não há nenhum modo, não há brechas, é impossível, não há esperança. É impossível atravessar o Atlântico a nado. É impossível ir à Lua na rabiola de um papagaio. Não dá. A não ser que alguém faça alguma coisa, você não tem a menor chance de ir para o céu. Nenhum de nós temos. É impossível. Isso parece muito frio para você? Sabe, durante toda a vida, você tem sido recompensado de acordo com o seu desempenho. Suas notas na faculdade dependem do seu estudo, da sua dedicação. Você recebe elogios de acordo com o seu grau de sucesso. Você ganha dinheiro em função do seu trabalho. Foi por isso que o jovem rico, ele pensou que o céu estava a um passo do pagamento que ele podia fazer. Isso fazia sentido para ele. Isso faz sentido para muita gente. Porque na nossa vida tudo é baseado nessa recompensa. Eu faço, eu mereço. Mas a salvação não é assim. A salvação não é merecimento, é graça. Não é por aquilo que nós fazemos, mas é por aquilo que o Senhor fez. E aquele jovem rico, ele fica confuso. Não faz sentido. Sabe, você trabalha duro, cumpre os seus deveres, e no estalar de dedos, a sua conta aumenta. A sua conta corrente é aumentada. Jesus diz: não é assim. O que você quer, a salvação, no caso do jovem rico, custa muito mais daquilo que você pode pagar. Você não precisa de um sistema, mas você precisa de um Salvador. Você não precisa de um currículo perfeito, mas você precisa de um Redentor. É disso que todos nós precisamos. Nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de alguém que possa pagar uma dívida que nós não temos condição de pagar. O verso 27 diz exatamente isso: pois as coisas impossíveis aos homens são possíveis para Deus. É impossível o homem salvar-se. Não tem como, não tem jeito, não tem brecha. Pela lei, ninguém foi salvo. Você pode cumprir toda a lei, mas se você pisar, se você quebrar uma
uma lei, você está condenado. Deixa eu aproximar isso. Nós temos um Código Civil, certo? E lá também diz que nós não devemos roubar. Você já roubou alguma vez? Não estou falando de um assalto, uma mão armada, mas aquele bombom do irmão. Já pegou aquele bombonzinho lá? Aquela moedinha da mamãe? O lápis do colega? Já pegou. Não darás falso testemunho. Você já mentiu? Não a mentirona, mas tipo, avisa que eu não estou. Duas acusações simples, a mesma sentença. Culpado. E se você quebrar uma vírgula da lei, você é culpado. Então o homem é culpado. Não há como cumprir a lei, é impossível. É impossível para o homem ser salvo através da lei. Ele precisa da graça. Ele precisa do sacrifício de Cristo. Fora disso, não há salvação. As coisas impossíveis aos homens, é possível para Deus. O Senhor salva, Jesus veio para isso, para nos reconciliar com Ele, com o Pai. Ele veio para morrer em nosso lugar, para nos substituir na cruz. Irmão, por favor, não esqueça a mensagem central desse negócio. Sabe, você não pode salvar-se a si mesmo. Não pode salvar-se por meio de rituais apropriados. Não pode salvar-se por meio da doutrina correta. Não pode salvar-se por meio da devoção correta. Não pode salvar-se por meio de momentos de emoções espirituais. A mensagem de Jesus é muito clara. É impossível ao ser humano salvar-se a si mesmo. É impossível. Você e eu precisamos de Cristo. Observe, não foi o dinheiro, irmão, que impediu o jovem rico de ser salvo. Não foi isso. Foi a sua autossuficiência. Não foram as posses materiais, mas a pompa. Não são as elevadas somas em dinheiro, é o nariz empinado, meu irmão. É o orgulho, é a confiança nas riquezas, é o amor ao dinheiro, é achar que é capaz de fazer tudo, de poder tudo. Se você parar para pensar na morte de Cristo, a morte de um Deus, esse é o valor da sua alma. Quanto de dinheiro, de ouro pode pagar a morte de um Deus? Não tem valor. Mas esse é o valor da sua alma. Cristo morreu por você. Sabe, nós temos um problema. E o jovem rico tinha esse problema. O amor ao dinheiro. Marcos registra dizendo que quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Agora é interessante porque se você olhar o contexto, não é somente o rico financeiramente falando. Não é só o rico financeiramente que tem dificuldades, mas o rico intelectualmente. Aquele que é forte, aquele que tem autoridade, é rico em autoridade. Aquele que tem boa aparência, aquele que é popular, o religioso também tem o mesmo problema. E o mesmo acontece com você, acontece comigo. Se acha que o seu poder, seus conhecimentos ou a sua bondade o qualificam como candidato ao reino de Deus, então
você está perdido. Porque não é merecimento, irmão. Muitas vezes nós pensamos assim, Deus, mas Deus não é mau. Eu sou um cara bom, nunca matei, roubei, coisinha besta, bombom, lápis, essas coisinhas. Mentira? Não sou. Nenhuma mentira que ofendesse, só aquelas mentiras necessárias. Trair? Não, de jeito nenhum. Nós estamos fazendo a lista, irmãos. Exatamente como fez o jovem rico. O que mais, Senhor? Anota aí, me diz aí. Vai dizendo aí. Essas coisas aí. Nós pensamos que somos bons o bastante. Que sabemos o bastante. Que conhecemos o suficiente. Que somos gente boa. E como gente boa, eu cuido da minha mãe, honro meus pais, eu mando dinheiro para os missionários. Eu ajudo na creche, eu faço boas obras. Por isso eu mereço ser salvo. Salvação não é merecimento, não é mérito, é graça. Somos salvos pela fé. A nossa fé, de fato, produz obras, porque senão seria morta. Mas nós produzimos as obras porque somos salvos. E não produzimos as obras para sermos salvos. Se você tem dificuldade de entender o que Jesus disse ao jovem rico, então a descrição que Jesus faz do dia do juízo, ela vai ficar atravessada na sua garganta. É uma figura profética do juízo final. E ele diz assim: muitos me dirão naquele dia, no dia do Senhor, no dia que o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Ele diz: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. É espantoso, irmãos. Essas pessoas estão diante de Deus, exaltando a si mesmas. A grande trombeta soou, e essas pessoas estão tocando a sua própria corneta. Ao invés de entoar louvores a Deus, elas cantam em seu próprio louvor. Eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu mereço. Em vez de adorar a Deus, essas pessoas estão lendo os seus currículos. Elas deveriam estar caladas, mas elas falam. Na presença do próprio rei, se vangloriam. O que é pior? A sua arrogância ou a sua cegueira? Sabe, você não se vangloria de seus desenhos na presença de um Picasso. Você não se iguala a Einstein porque você consegue resolver uma equação simples. E você não se vangloria de sua bondade na presença daquele que é a perfeita bondade e amor. Essas pessoas estão apresentando o seu currículo para o Senhor, dizendo: nós merecemos. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu fiz aquilo outro. Conta-nos a ilustração de um pastor que tinha a sua igreja tinha muitas conversões, praticamente todos os domingos tinha muitas conversões. E ele tinha um membro, uma senhorinha. Ela chegava, se ajoelhava e orava. Depois ela se sentava, curvava a cabeça e continuava orando. E o pastor chegava, entrava, pregava, fazia o apelo. E muitas pessoas vinham à frente arrependidas, algumas chorando. E esse pastor morreu.
E chegou na presença do Senhor. E Deus disse: rapaz, que não. E ele diz: mas Senhor, como eu fui usado pelo Senhor. Todo domingo eu fazia apelo na igreja e tinha multidões se converteram. Como eu apliquei bem a tua palavra. E Deus olha para ele e diz: não, filho. As pessoas eram salvas não por causa da mensagem que você pregava, mas você se lembra da irmãzinha que estava lá no canto? Era atendendo às orações dela que o Espírito agia no coração daquelas pessoas, não por aquilo que você falava. Às vezes nós queremos apresentar currículos para o Senhor, mas Deus conhece o nosso coração, irmãos. Eu espero que você não ouça essa sentença de Deus. Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. As pessoas chegam e dizem: mas no teu nome fizemos isso, fizemos aquilo, a gente curava, rapaz, eu nunca nem conheci vocês. Afastem-se, apartem-se. Sabe, irmão, preste atenção na mensagem. Deus não nos salva por aquilo que fazemos. Somente um Deus mesquinho poderia ser comprado com dízimos. Somente um Deus egoísta poderia impressionar-se com a nossa dor. Somente um Deus temperamental poderia ficar satisfeito com sacrifícios. Somente um Deus sem coração poderia vender a salvação àqueles que pudessem fazer lances mais altos. Mas somente um Deus grandioso faz por seus filhos aquilo que eles não podem fazer por si mesmos. E esse é o Deus que cremos, e esse é o Deus que nós pregamos. Esse Deus que nos salva independente de nós, baseado apenas em nossa fé. E essa é a mensagem do apóstolo Paulo, Romanos 8, verso 3. Porquanto o que fora impossível à lei, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho. Era impossível a lei salvar os homens, mas Deus nos salva enviando o seu próprio Filho. E esta é a mensagem da primeira bem-aventurança. Bem-aventurado aos humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildade contrasta com orgulho. A bênção de salvação, amado, ela é concedida ao humilde de espírito, e não a um rico, espiritualmente falando, não a um influente, espiritualmente falando. Sabe, ela não é conferida mediante conquista. A alegria da salvação é recebida mediante submissão a Deus. Portanto, querido, o primeiro passo em direção à salvação é um pedido de ajuda, é um reconhecimento dessa destituição moral, admissão dessa falência espiritual, reconhecimento da crise espiritual. Bem-aventurados humildes de espírito, porque eles reconhecem a sua falência, eles reconhecem a sua necessidade. Essas pessoas sabem quem são e quem é Deus. Essas pessoas, irmãos, sabem que não há nenhuma provisão em seus armários, os seus bolsos estão vazios, as suas opções desapareceram, há muito deixaram de exigir justiça. Essas pessoas pedem misericórdia. Misericórdia. E essa é uma lembrança de que nós precisamos ter.
Muitas vezes nós pedimos tantas coisas em nossas orações, mas não pedimos misericórdia. Misericórdia, Senhor, porque sou falho. Misericórdia porque pequei. Misericórdia porque eu fiz isso, aquilo e aquilo e aquilo. E sabe, irmãos, confissão, pecado, tem nome. Pecado tem nome. E Deus precisa ouvir. E se você acha que não tem pecados, bom, você já está pecando, já está mentindo. Mas se você acha que não pecou, ou se você acha que durante a sua oração você já confessou tudo ao Senhor, peça ao Espírito Santo para lhe mostrar o que está faltando. Deus, o que mais eu preciso confessar? Faz essa experiência. E fique em silêncio, deixa Deus falar com você. Pai, o que mais eu preciso confessar? E aquelas coisas pequenas que você acha que não são pecado, que não precisa de ser confessado, o Espírito começa a soprar no seu ouvido, trazer no seu coração. Você falou mais alto com a sua esposa, não precisava. Você gritou com seu filho, não precisava. Você chegou atrasado no seu trabalho porque você ficou dormindo em casa com preguiça. E Deus começa a mostrar essas coisas que nós nem confessamos, porque já faz parte tanto da nossa rotina, que nós nem entendemos que isso é pecado. Confessai os vossos pecados, para que sejam curados uns aos outros, e a Deus para que sejam perdoados. Mas eu só confesso se eu tiver um coração humilde, se eu reconhecer quem eu sou e quem Deus é. Esta mensagem, a primeira bem-aventurança, ela também tem uma tradução assim, deixa eu voltar aqui. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mais abaixo nós vemos bem-aventurado os que sentem a sua pobreza. Acho que eu não coloquei aqui, desculpe. Está aqui, está embaixo, né? Bem-aventurados os que sentem a sua pobreza e assim clamam aos céus. Mas eu só vou clamar se eu entender quem eu sou e quem Deus é. Às vezes nós estamos dizendo para Deus o que Ele precisa de fazer. Nós somos tão orgulhosos que a solução de Deus nós apresentamos para Ele. Senhor, eu estou precisando disso. Então eu quero que o Senhor faça assim, assim e assado. E dá a cartilha para Deus. E Ele tem que fazer assim, assim e assado, que nem você disse. Nós só precisamos clamar misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. O Senhor conhece minha vida. Nós precisamos aprender a render o nosso espírito. Irmão, a bênção da salvação é concedida ao humilde de espírito e não ao rico. O primeiro passo em direção à salvação é um pedido de ajuda. Nós precisamos entender isso e agir dessa forma. A pessoa humilde de espírito, há muito, ela deixou de exigir justiça, mas clama só por misericórdia. As pessoas humildes de espíritos não se vangloriam, elas suplicam. Elas pedem a Deus que faça por Ele o que sem Ele elas não podem fazer. Elas viram como Deus é santo e como são pecadores. Elas concordaram
com a declaração de Jesus de que a salvação é impossível aos homens. Talvez você já tenha ouvido o Evangelho, talvez você já tenha ouvido várias mensagens, mas você talvez ainda fique pensando: eu não preciso ser salvo. Eu vou ser salvo de quê? E sabe por que eu digo isso? Porque eu fui assim, irmãos. Eu sou um cara bom. Você sabe, Deus não vai me condenar porque agora tenho que receber Jesus. Olha a minha arrogância. Por que eu tenho que receber Jesus? Porque Ele morreu por mim. Porque Ele me substituiu na cruz. E a única forma de chegar aos céus é através de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao céu senão por mim. Tem muitos caminhos, você pode seguir qualquer caminho que você quiser, você é livre para isso. Mas você não vai chegar aos céus. O único caminho para os céus é entregar sua vida para Cristo. Os que experimentam a presença de Deus declaram a sua pobreza espiritual. Declaram a sua falência espiritual. Sabe, amado irmão, o humilde de espírito sabe que Deus é santo, sabe que a salvação é impossível. E é interessante porque a ironia da alegria da salvação, ela nasce num solo ressequido da pobreza espiritual, e não de um solo fértil de realização. É um caminho diferente, sabe? É uma rota que nós não costumamos tomar. Nem sempre nós declaramos a nossa fraqueza. Admitir fracasso geralmente não conduz à alegria. Mas quando nós admitimos a nossa falência espiritual, nós somos conduzidos aos céus por Deus. Porque Deus age diferente, Deus não se conduz por aquilo que é comum. Podemos voltar ao início da mensagem? Um dos 3 personagens que nos ensinam humildade de espírito. Vejamos Paulo. Se existe riqueza espiritual, Paulo possuía. Paulo era um bilionário espiritual, nascido com o pé no céu, e ele sabia disso. Filipenses 3, versos de 4 a 6. Se bem que eu poderia até confiar na carne, diz Paulo. Se algum outro julga poder confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Diz o apóstolo Paulo. Mas Deus diz: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus disse essas palavras e Paulo as escreveu. Deus disse que procura mais por recipientes vazios do que por músculos fortes. E Paulo é uma prova disso. Meu irmão, enquanto você não se esvaziar de você, Deus não vai tomar o lugar dele. Enquanto você não sufocar o seu eu, o seu ego, Deus não tomará o lugar dele. Porque somente quando eu me esvazio de mim, é que eu permito que o Senhor entre em mim. Antes de se encontrar com Cristo, Paulo de fato é uma prova disso, não é? Antes de se encontrar com Cristo, Paulo havia sido uma espécie de herói entre os fariseus. Podemos dizer que ele era uma espécie de polícia espiritual. Ele mantinha a lei e a ordem, ou melhor dizendo, ele reverenciava a lei e dava as ordens. Entretanto, tudo isso chegou ao fim, à beira de uma estrada. Paulo estava equipado com ordens de prisão para os cristãos.
levava consigo as algemas e um pelotão de soldados. Paulo se dirigia para Damasco para fazer um pouco de, posso dizer, evangelismo pessoal. Aí então, alguém apagou as luzes do estádio e ele ouviu uma voz. E quando percebeu de quem era a voz, ele caiu de rosto em terra, o que foi seguido por todos os outros que o acompanhavam. Ele se preparou para o pior, ele sabia o que estava acontecendo. Paulo sentiu, amado irmão, eu posso dizer, ele sentiu o laço no pescoço, ele sentiu o cheiro das flores do carro fúnebre. E Paulo orou para que a sua morte fosse rápida, sem grande sofrimento. Mas tudo o que ele conseguiu foi 3 dias de grande silêncio e uma nova vida cheia de surpresas. Atos 9, nesses versículos nós encontramos assim: ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade. Então se levantou Saulo da terra, abrindo os olhos e nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nada bebeu. Paulo se achou em profunda confusão e foi parar atordoado em um quarto emprestado. Deus o deixou ali por 3 dias com os olhos vendados, de tal forma que a única direção que Paulo podia olhar era para dentro de si mesmo. E ele não gostou do que viu. Paulo se viu como realmente era, para usar as suas próprias palavras, o pior de todos os pecadores. Um presunçoso que se considerava expert nas leis divinas. Um justiceiro que pesava a salvação com sua própria balança. Mas Deus parou Paulo. Irmãos, nós precisamos fazer essa reflexão. Como tem sido a minha vida como cristão? Ou como tem sido a minha vida? Preciso parar e olhar para o meu interior. Quem sou eu? E Paulo ali, nessa reflexão, olhando para dentro de si mesmo, e não gostava daquilo que estava vendo, foi aí que Ananias o encontrou. Não havia muito o que ver nele. Fatigado, atordoado, depois de 3 dias turbulentos, o aspecto de Paulo era triste. Eu imagino as outras 2 personagens, o aspecto de Pedro e o aspecto de Sara também, não era lá grande coisa. Mas o que os 3 tinham aqui em comum, daria mais um volume de teologia sistemática. Porque quando eles desistiram de suas próprias forças, Deus começou a agir. E o resultado foi a sua entrada triunfante no reino. Irmãos, quando você desiste, quando você entrega para o Senhor, Deus começa a agir. Muitas vezes nós ficamos lutando. Eu caí nesse buraco, eu mesmo vou sair. E você continua cavando. E você joga a corda para cima, você tenta subir, você faz o impossível. Quando você percebe que não vai conseguir, que não tem mais força, então você se rende ao Senhor. E daí as coisas acontecem. É quando você para de agir e pede para Deus agir, é que tudo muda. Nós temos esses 3 exemplos aqui, a Bíblia está cheia desses exemplos. Eu não sei por que você está lutando. Quais são as suas lutas? Meu irmão, confia no Senhor. Entrega no Senhor, entrega para o Senhor. Senhor, eu não posso mais. Eu não consigo mais. Resolve. Eu não vou mexer mais nem uma palha, só vou ficar orando agora, porque eu já fiz tudo o que eu podia. Humanamente eu já fiz o que eu podia.
Agora eu vou esperar que o Senhor haja. E então, Deus vai agir. Paulo estava um passo à frente do jovem rico. Ele não tentou barganhar com Deus. Paulo não apresentou desculpas. Ele simplesmente pediu misericórdia. Sozinho no quarto, com seus pecados na consciência e com o sangue inocente em suas mãos, ele pediu para ser purificado. E quando ele voltou a enxergar, ele viu o mundo com novos olhos. As instruções de Ananias para Paulo merecem consideração. Atos 22, verso 16. Agora, por que te demoras? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados invocando o seu nome. Ou seja, invocando o nome de Jesus. Paulo não precisou ouvir isso duas vezes. O Saulo legalista estava sepultado. E o Paulo liberto acabava de nascer. Ele nunca mais seria o mesmo. E o mundo também não. Porque Deus usou Paulo, continuou usando. De uma forma tremenda. Sermões desafiadores. Discípulos dedicados. Quase 10.000 quilômetros de viagens missionárias. Não era de avião não, irmão, de pé. Andando pelas estradas empoeiradas. Quase 10.000 quilômetros de viagens missionárias. Quando as suas sandálias não estavam mais passando pelo chão da estrada, a sua pena escrevia. Quando Deus achava que ele tinha que dar uma parada, queria dar um descanso para Paulo, Deus o prendia. E Paulo então se sentava e escrevia as cartas que hoje nós temos. Todas as suas palavras podem ser resumidas em uma sentença. 1 Coríntios 1, 23. Pregamos a Cristo crucificado. Não é que lhe faltasse assunto para outros sermões. É que ele simplesmente não conseguia, não podia esgotar o primeiro assunto. O absurdo de tudo isso continuava a movê-lo. Porque Jesus poderia ter acabado com ele na estrada em Damasco. Poderia tê-lo entregue ali para as aves de rapina. Poderia tê-lo mandado para o inferno. Mas Jesus não o fez. Jesus enviou Paulo aos perdidos. Não há vidas irrecuperáveis para o Senhor. Eu não sei em que ponto está a sua vida, mas Jesus quer usar a sua vida, irmão. Só tenha um espírito humilde. Tenha um espírito humilde. O próprio Paulo não compreendia isso. Ele chamou isso de loucura. Ele descreve Cristo como pedra de tropeço e de loucura. Ele diz: nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas ele termina chamando de graça. E ele diz: porque pela graça sois salvos. Ele poderia ter escrito: porque por Cristo sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Cristo foi um presente de Deus. E ele faz a sua defesa incondicional de lealdade, dizendo: o amor de Cristo me constrange. O amor de Cristo era tão intenso no coração de Paulo, que ele sentia-se constrangido se ele não pregasse a palavra. Paulo nunca fez curso sobre missões. Nunca fez uma reunião de sucessão pastoral. Paulo nunca leu um livro sobre crescimento de igreja. Paulo simplesmente foi inspirado pelo Espírito e se embriagou com o amor que torna possível o impossível, a salvação dos homens. Paulo não se contentava. Ele queria estar sempre alcançando mais pessoas. A mensagem
é contundente. Mostra um homem e suas falhas, como era o apóstolo Paulo. Mas, irmão, preste atenção. Mostre a um homem suas falhas sem apresentar-lhe Jesus. E esse homem vai acabar caído em uma sarjeta. Apresente a um homem a religião sem levá-lo a conhecer a imundície do seu pecado. E o resultado será um orgulhoso, de ótima aparência, cheio de arrogância. Mas reúna os dois e o Salvador. Então você terá uma vida transformada. Reúna duas pessoas com o mesmo propósito. Um querendo encontrar o Salvador e o Salvador querendo encontrar o pecador. O resultado será outro homem. Um homem completamente diferente. Um homem que se torna pregador, que incendeia o mundo com a mensagem do Evangelho. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. 4 pessoas. O jovem rico, Sara, Pedro e Paulo. Uma curiosa teia liga os 4, os seus nomes. Os 3 últimos tiveram os nomes mudados. Sarai para Sara, Simão para Pedro e Saulo para Paulo. Mas o primeiro, o jovem rico, nunca é citado por seu nome. Talvez seja essa a explicação mais clara da primeira bem-aventurança. Que procura fazer o seu nome, fica sem nome. Mas os que invocam o nome do Senhor, e somente o seu amor, recebem novos nomes. E mais do que isso, recebem uma nova vida, recebem vida eterna. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus.